Após um encontro trágico com o infame Truque Khan, nossa protagonista renasce em um mundo completamente novo como a filha ilegítima de um poderoso duque. Embora tenha nascido em berço de ouro, seu destino a leva para a casa de seu tio, onde é submetida a humilhações e desprezo por sua prima. No entanto, quando finalmente se reúne com seu pai ausente, a verdadeira jornada se desenrola, enquanto ela luta para conquistar o amor e o reconhecimento que tanto almeja de sua família. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à sala 212. No vídeo anterior, após finalmente conhecer o Ducado Pyraton e ser apresentada aos irmãos Ares e Ixion, a prota se viu envolta em novos desafios. Diante da evidente rejeição de Ixion, ela precisou encontrar formas de conquistar o afeto do irmão. E também foi vítima de uma tentativa de sequestro. Tentativa essa frustrada pelo assombroso poder de seu irmão. Por fim, restava descobrir os envolvidos no atentado contra a jovem dama Pyraton. A depender de seu pai, o Duque, todos que não foram capazes de proteger sua preciosa filha, mereciam ser eliminados por sua negligência. No entanto, a prota não poderia permitir tal atrocidade e se incumbiu de identificar o verdadeiro culpado. Identificando o traidor entre eles e o entregando a sua punição. Como seu estado de saúde não era dos melhores, Ixion, que se sentia responsável, se dedicou aos cuidados da irmã e permaneceu cuidando dela enquanto a pequena adormecia. No plano dos sonhos, ela teve um breve encontro com o misterioso ser que se diz enviado de Afitanes. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, ela despertou de seus sonhos, rodeada por flores silvestres. Sem mais delongas, vamos de continuação de história aqui no canal. Parte 7 da protinha do cabelo rosa. O quê? Eu ainda estou dormindo? A prota se questiona ao acordar em uma cama rodeada de flores multicoloridas. Uma das empregadas questiona se a jovem dama já acordou e explica que o jovem mestre Ixion deixou essas flores para ela. Luatisha fica surpresa ao descobrir que isso é obra de seu irmão. É difícil acreditar que aquele garoto frio e mal-humorado tenha sido capaz de tal ato de gentileza. E a prota está convencida de que ainda está sonhando, essa atitude vinda de seu irmão é completamente estranha. A empregada animada completa, dizendo que isso deve significar que Ixion não irá mais fugir da jovem dama, já que ele deixou um presente tão delicado. A outra diz que é verdade. E se desculpa por ter entrado no quarto da jovem nesta manhã. Se elas não tivessem entrado, o jovem mestre teria ficado ao lado dela até que acordasse. Mas ele não gosta que o vejam dormir. Luatisha ainda acha tudo isso impossível. Ela comenta que ele com certeza só deve ter acordado e ido embora. Isso deve ser obra de outra pessoa, ou é assim que Ixion é? Enquanto ela reflete, as empregadas se dedicam a decorar os vasos de flores. Mais tarde, em uma reunião fechada, um homem comenta que depois que a gentil e jovem dama chegou, a atmosfera do ducado tem se alterado completamente. Outro concorda e comenta que, em especial, quem mais mudou foi Sua Excelência, o Duque. Ao ponto de que ele agora é até capaz de falar aquilo. Eles se sentem desconfortáveis com isso e o menos informado questiona o que querem dizer com aquilo. Entretanto, os demais apenas se surpreendem por ele apenas não saber. E até admitem sentir inveja da ignorância dele. Ele acha estranho todo esse mistério e, apesar de questionar mais uma vez do que se trata, os demais apenas mudam de assunto. De qualquer forma, o que importa para eles é que Sua Excelência se preocupa com a jovem dama. Um comenta que isso deve ser por ela ter tirado as propriedades do Marquês. Entretanto, o outro completa dizendo que todas essas propriedades não chegam aos pés da fortuna dos Pyraton. E considerando que ela tirou a mina de pedras de mana do Marquês, mesmo sabendo que a mesma não estava dando lucros, é possível perceber que a jovem ainda é jovem e ingênua. Outro concorda que isso é um fato. Ainda assim, dado que ela é apenas uma criança, esses resultados ainda podem ser considerados um grande feito. Até porque, ela não teve nenhuma aula de sucessão, então isso pode ser chamado de uma grande conquista. Outro comenta que ouviu dizer que algumas pessoas já estão se candidatando ao cargo de assistente da princesa. E o Visconde Dier está entre os candidatos. Dier é considerado um gênio entre os gênios, só é uma pena que ele seja um homem de atitudes estranhas. Outro diz que sim, ele recebeu seu título de Visconde apenas com base em suas habilidades. Se ele não é um gênio, ninguém mais o seria. Mas é uma pena que ele seja realmente esquisito. Um deles, cujo rosto não é revelado, mais sério comenta: achei que a jovem dama não teria muito impacto no plano de sucessão, já que não nasceu com magia, mas a situação é diferente. Embora seja algo que não irá acontecer agora.
Mas se não pisarmos nos pequenos brotos neste momento, isso se tornará um problema mais tarde. A jovem dama não possuía algum tipo de fraqueza fatal ou algo assim? Por que não aproveitamos isso? O que você acha? O homem questiona alguém nas sombras que parece fazer parte da família Paeraton. Saindo dali, somos levados ao quarto da prota, onde ela segura com firmeza o livro mágico e parece se preparar para algo. Com a mão direita sobre o livro, ela grita, subir de nível. E uma luz poderosa se irradia do artefato mágico. O sistema confirma sua identidade como contratante de Afitanes. E notifica que seu nível de habilidade Rashin Cash aumentou. Ela é parabenizada pelo sistema e avisada de que algumas funções antes limitadas serão desbloqueadas. Os canais de comunicação com Afitanes também serão ampliados. E o número das habilidades disponíveis aumentou para 2. A função Minha Lista será desbloqueada. E ela sempre poderá usar as habilidades dos romances que comprou. Essa é uma excelente notícia, pois se ela precisar de alguma habilidade que já usou no passado, agora pode extraí-la sem dinheiro. Isso também significa que novas habilidades podem ser adicionadas. Parece que a leitora tirou a sorte grande. No entanto, o sistema notifica que, não é por acaso que a leitora veio a este mundo. Ela pensa que já sabe isso, pois é claro que não foi por acaso. Antes de adentrar esse mundo, o demônio disse a ela que foi escolhida por ter muitos likes em seus comentários. Porém, o sistema adverte que ela esteja preparada, para quando a luz perder a cor e a escuridão tomar conta do mundo. A escuridão tomar conta do mundo? Ela se questiona o que isso quer dizer. Será que estão chegando perto do fim desse mundo? Então, o sistema diz, por favor, prepare-se para um inverno cruel. E ela reflete que é como em um Rofa. Será que dragões ou demônios irão atacar? Será que aquele demônio trapaceiro espera que ela se torne uma guerreira ou algo assim? É difícil saber, mas essa ideia parece aterrorizante. O sistema diz que sua família e aqueles que ama serão levados ao colapso pelo vento frio e gelado. As pessoas que eu amo? A prota já imagina um massacre daqueles que a tratam com afeto e gentileza. O cenário é terrível. Mas o sistema também lhe dá uma faísca de esperança. Lembrando de que não está sozinha, e aqueles que estiverem ao lado da leitora, quando ela levantar seus punhos, serão a sua força. Está certo. Ela não estará sozinha nessa. Ela tem ao seu lado pessoas preciosas. O sistema avisa que ela não deve temer, pois há coisas que só ela pode fazer e esse é seu poder. Sua autenticidade. Na sua vida anterior, ela já teve o suficiente do mundo lhe causando dor. E nessa vida, ela está decidida a não permitir que isso aconteça. Ela diz que não se renderá ao gênero drama. E para superar esse obstáculo, ela vai precisar de força. E sua força será aceitar todas as missões. Ela sabe que deve evoluir usando todas as missões que ainda não aceitou. Existiam missões ainda não verificadas e ele decidiu que aceitaria todas. Haviam missões que ela nem sequer tinha ideia de como conseguiria ter sucesso, mas já não estava nem pensando nisso. Ela não recusará uma missão sequer, mesmo que não exista penalidade por recusá-las. Isso vai decidir o rumo de sua vida. Agora é sua hora de brilhar. No entanto, uma nova notificação chama sua atenção, é uma missão que acaba de surgir no sistema. O grande poder vem do comum. Louvamos sua vontade e determinação. Cara, leitora, construa sua força. O mais difícil é viver uma vida cotidiana e se manter feliz nela. Você ainda é uma criança, então, divirta-se. Beijo Duque Paeraton. Receba um abraço de Ixion e coma algo delicioso. Essa é sua próxima missão. Recompensa de 1000 bilhetes de saque em dinheiro. Por essa prota não esperava. Como aquele demônio foi capaz de preparar uma missão tão fofa? Na próxima vez que se encontrarem ela vai até tratá-lo um pouco melhor. Mais tarde, na sala de reuniões, um dos homens anuncia a entrada do Duque. Todos aguardam apreensivos, até que algo chama suas atenções. Ele está mais uma vez acompanhado da jovem dama. Eles até compreendem que ele a leve para seu escritório, mas trazê-la para a assembleia já é um exagero. Um dos homens então decide se manifestar sobre e chama a atenção de Paeraton. O homem relembra ao Duque que esta não se trata de uma simples reunião, mas sim de uma assembleia geral mensal. E a princesa ainda é muito jovem. E uma criança que não tem nada a ver com os assuntos familiares não deveria comparecer. Entretanto, o homem é interrompido pelo Duque, que em tom áspero
diz ao homem que sua boca fede. E talvez seja melhor que ele a mantenha fechada. Você por um acaso não fez tic hoje de manhã? Tic. Eles ficam em choque com a referência utilizada pelo Duque. Ele se referiu ao som que se faz ao escovar os dentes tic, 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 como se falasse com uma criança. Parece que o Duque Peyraton foi mesmo absorvido por um vocabulário paterno fofo. E isso deixa o Visconde Vincere em choque. Até mesmo Ixion faz piada com isso, e pergunta por que o Visconde não lava sua boca suja, envergonhando o nobre na frente de todos. A situação no ducado já não é a mesma. Na mesa da Assembleia uma mulher cochicha que também é uma grande surpresa a presença do jovem mestre Ixion na Assembleia. Pois faz muito tempo que o jovem não fazia questão de comparecer. Parece que há realmente uma agitação incomum no ducado de Peyraton. Como primeiro tópico da Assembleia, o Duque anuncia que pretende estabelecer formalmente o grupo que irá assessorar o Atisha. Um dos nobres questiona se Vossa Excelência não está sendo muito precipitado. Pois, ao contrário dos jovens mestres, ela não é muito diferente de uma garota comum. Mas outro comenta que isso não é verdade. Pois, que tipo de garota comum desmascara a fraude do tio com apenas 4 anos e ainda recebe uma recompensa? Ela protegeu a honra de Peyraton, que quase foi destruída por estar envolvida em uma fraude. Outro diz que mesmo assim, a linhagem de Peyraton se baseia em magia. Visconde de sai da linha e questiona se o último quis dizer que sua senhorita não é digna. Enquanto um terceiro tenta acalmar os ânimos entre os nobres. Enquanto os observa do colo de seu pai, a prota percebe algo intrigante. Os mais jovens brigam entre si desesperadamente, enquanto seu pai e os anciões permanecem calmos. Ela pensa que os mais velhos são aqueles que deveriam se opor pela mínima coisa. Mas talvez isso seja um teste para ver se ela está de fato qualificada para o conselho. Ela não nasceu com magia, o que a deixa em desvantagem na linha de sucessão. Mas imagina que um diálogo possa ter ocorrido com os anciões antes da Assembleia. Um deles pode ter admitido não estar seguro das capacidades da jovem senhorita de lidar com os assuntos da família. Mas seu pai pode ter dito que ela descobriria o traidor por si só. E isso seria suficiente para provar suas capacidades. Talvez seu pai tenha feito um acordo. E nesse caso, o conteúdo do teste seria a tentativa de sequestro. Bem, parece que ela acertou. Pois o sistema acaba de notificar a missão, Hora da Vingança 2. O ex-mordomo Allen, o verdadeiro culpado do sequestro, confessou que tudo fazia parte do plano do despossado Marquês da Renca. Mas como assim? Isso não é estranho? Ninguém do Ducado Peyraton percebeu nada em comum. A missão diz que a leitora deve encontrar mais um envolvido no caso. Dica: agora você não está sozinha. A prota pensa que desde a primeira vez que viu a mansão, as coisas pareciam estranhas por ali. A existência de um traidor que conspirou junto a seu tio. Ela se pergunta se seu pai já não está ciente disso. Pois seu pai é o melhor no que faz. Ela está certa de que ele sabe mais do que está revelando. E mesmo assim, confiou nela para resolver o caso. Diante disso, ela deve retribuir sua confiança. Enquanto ela reflete, mais uma notificação surge no sistema. Limpeza. Você passou 3 anos na casa do Marquês da Renca. Você realmente acha que Peyraton não tinha controle sobre a pensão alimentícia? A conclusão é que existe um círculo interno de parasitas. Os traidores precisam ser desmascarados. Então, o que ela vai fazer agora é provar seu valor, desmascarando o traidor. E apenas passando nesse teste, ela poderá formar seu próprio conselho consultivo. Ela realmente queria saber por que ele a trouxe ali hoje. E pensar que ele realmente achou que ela seria capaz de descobrir tudo sem nenhuma explicação. Ele de fato a valoriza. E ela nunca esperou que ele fizesse algo assim. E por isso ela cumpre uma das etapas da missão de atos comuns e beija a bochecha de seu pai. Após esse ato fofo ela diz: papai, obrigada por confiar em mim. E pensa que se quer que as coisas permaneçam assim, ela deve estar à altura de suas expectativas. Enquanto observam essa cena, os vassalos entram em choque. Visconde de está na torcida por ela. Sua Excelência até mesmo está sorrindo, depois de receber um beijo. Após demoradas discussões, finalmente, a Assembleia acabou. E a prota está preparada para começar suas pesquisas agora. O sistema notifica a missão: você deve governar sua casa 2. Você já deve ter identificado quem é o próximo alvo, certo? Faça Aris te reconhecer como um membro da família.
Ela pensa que essa missão não será difícil. E corre em direção ao irmão Ares. Toda animada, ela o convida para comer juntos alguns deliciosos marshmallows e chocolate quente. No entanto, percebe uma aura sombria em seu irmão. Há mesmo algo estranho em Ares. Mesmo assim, ele pergunta fofo se esse é o desejo dela. Percebendo sua aura estranha, ela responde que não é necessário. E que se ele estiver ocupado, não tem problema. Ela pensa que pode ter cometido um equívoco. Mas ele toca na ponta de seu nariz. E diz simpático que nada é mais importante do que ter a hora do chá com sua irmã. Luatisha não é capaz de resistir a tanta fofura. E concorda em tomar chá com seu irmão. Porém, apesar de tudo estar do seu gosto, há alguém a mais na mesa. E ela questiona por que Ixion está ali. O mais novo dos irmãos comenta que ela deveria agradecer sua presença e não entende sua atitude hostil. Mas ela tem medo de que possa haver uma luta novamente. Mas seria melhor manter a calma, afinal, foi ela que começou com tudo isso. E de qualquer forma, é muito bom ter os dois ali. Eles comentam o quanto ela parece feliz. Ixion diz que ela está tão animada que até suas bochechas estão inchadas como pães. E Ares responde que de fato, porém, é mais doce e macio que o pão. Ele é realmente um irmão fofo. Para Luatisha, ele é como um anjo. E ela pede que seu irmão continue crescendo assim, um homem digno. No entanto, Ixion discorda, e diz que se continuar assim, será um monstro. A irmã diz que Ixion precisa ser um pouco mais parecido com Ares. Mas ele questiona que tipo de besteira essa garota fraca está dizendo. E ela retruca pedindo que ele não a chame assim. Pronto, os dois já estão agindo como as crianças de sempre. Mas Ares interrompe as atividades habituais para fazer uma pergunta para Lulu. E questiona por que ela está tão interessada no negócio de mineração de pedras de mana. Já que é evidente que não tem nada de valor. Com esse questionamento, a aura do irmão se revela sombria mais uma vez. E ela ainda não sabe o que isso significa. Na verdade, ela só tomou as propriedades do Marquês, por conta de sua missão. Uma de suas missões é sentar em uma almofada de dinheiro com um negócio de pedra de mana. E a recompensa será 10.000 em dinheiro. Mas ela não pode dizer isso a ele. Então tenta pensar em outra resposta. E começa enrolando um pouco, dizendo que bem, está interessada, porque embora digam que não há valor, se usar bem as propriedades, poderá ter sucesso. E se tiver sucesso, eles irão conseguir muito dinheiro. Essa é uma resposta muito inocente, e o irmão responde com um pouco de deboche. Dizendo que isso é verdade, e sua irmãzinha é uma investidora bastante ousada. Realmente, algo muito estranho vindo de Ares. Agora não há como negar. Embora, Ares sorria gentilmente. E desde que se conheceram, até agora, ele se apresente como um irmão gentil e cuidadoso. Não é de hoje, que algo não cheira bem. Enquanto ele a entrega um biscoito, ela tenta puxar outro assunto, questionando a Ares se ele os considera uma família. Se para ele, eles são irmão e irmã, certo? Intrigado com essa pergunta, ele questiona por que ela está perguntando isso agora. E diz que sim, é óbvio, ela é sua querida irmã. No entanto, isso não parece verdade, pois a missão de fazer Ares a reconhecer como membro da família ainda não foi concluída. Seu irmão é um mentiroso. Ele comenta que essa pergunta foi muito repentina, partindo de sua querida irmã. E a prota soa frio, ao perceber com quem verdadeiramente está lidando. Ixion acha graça, é realmente interessante, ele comenta, pois parece que as habilidades de atuação de seu irmão estão melhorando. Mas por que é que ele não guarda sua máscara nojenta logo? Pois Ixion sabe, que para ele família é insignificante. E família para Ares significa apenas atacar uns aos outros. Luatisha se surpreende com as palavras de Ixion. E o irmão continua dizendo que, desde o incidente, tem se perguntado por que ele não o ajudou. Afinal, ele sabia que havia muitas pessoas escondidas na mansão naquele dia. Apesar das acusações, ele não parece irritado. No mesmo momento, o sistema notifica que a missão Hora da Vingança 2 foi concluída, com uma recompensa de 2.000 em bilhetes de saque. Ares apenas responde ao irmão, que está surpreso que ele tenha se tornado inteligente. O que a leva a concluir que Ares, seu próprio irmão, estava envolvido em seu sequestro. Ixion explica que é óbvio que, como filhos do Duque, a magia deles está sempre rondando a mansão. Então seria impossível para eles não perceberem a presença de um intruso. Com exceção da bola de algodão.
E ele diz isso para o seu bem, ela deve se manter em alerta, mesmo em relação aos irmãos. Afinal, esse cara é um Pyraton. E um Pyraton é sempre cruel e impiedoso. Para ele, todas as pessoas são inimigos em potencial. Ela está em choque pelo que acabou de acontecer e se recorda da notificação do sistema, onde havia uma dica, de que agora ela não estava sozinha. Dito isso, ela se agarra ao braço de Ixion, e questiona Ares, se ele realmente sabia que eles iriam a sequestrar. Sem nenhuma vergonha de admitir, ele diz que é um fato, ele só queria brincar um pouco mais com sua irmã. Com isso, novas dicas foram ativadas para a missão. E a partir de agora a favorabilidade do alvo da missão será mostrada. Favorabilidade? Ela pensa. Deve ser esse número que acabou de aparecer acima de sua cabeça, porém, o score é de -666. Essa é a favorabilidade? Não pode ser. Ele continua sua confissão, dizendo que obviamente, estava ciente do que estava acontecendo naquele dia. E de fato, é verdade que ele negligenciou essa situação. Com a voz trêmula, ela questiona por que ele fez algo assim. Perdendo o controle, ela questiona como ele pode ter sido capaz de fazer algo assim com ela. Pois a Ares, ela entregou seu coração, entregou tudo. Aos berros ela diz que tem o tratado com tanto amor. Então o que isso significa? Por um acaso ele a vê como um demônio? Por que ele odeia dessa maneira? Que tipo de irmão simplesmente a deixaria ser sequestrada? Ele é realmente um louco maldito. Uma desgraça. Recuperando sua aura brilhante ele responde, é mesmo? Obrigado. Mas isso definitivamente não foi um elogio. E a prota continua aos berros, Ares, você é uma raposa que irá arruinar esse império. Você é um maldito com muitos talentos. Ixion tenta acalmar. Pois essas palavras nem mesmo irão amaldiçoá-lo. Finalmente, seu estouro de raiva passa e ela permanece em silêncio por um momento. Até questionar calmamente, se ele a odeia desde o começo. O que ele confirma. E ela pergunta se foi por ela ter feito algo de errado. Se é porque ela nasceu sem magia, ou, porque ele desconfia que ela nem mesmo seja a sua irmã. Você me vê como uma filha bastarda? Ela questiona. Mas ouvir isso da boca dela até o ofende, e ele pergunta o que isso significa. Ele não gosta dela porque ela tem o sangue Pyraton correndo em suas veias. Ouvir isso a deixa confusa, então ele explica, que se ela não tivesse o sangue Pyraton, ela não teria importância nenhuma para ele. Mas irmãos são competitivos. E apenas um deles se tornará o monarca Pyraton. Finalmente ela o compreende, ele a odeia justamente por ser parte da família. Ares a reconhece como membro da família Pyraton. E por isso a teme. Agora mesmo, ele está afirmando que ela pode se tornar a monarca de Pyraton, ignorando as inúmeras suspeitas e perguntas que são feitas sobre ela, devido à sua falta de magia. Isso significa que ela não é vista como um produto defeituoso sem magia. Ele a reconhece como um adversário que está na mesma linha de partida. Desde o primeiro momento em que se conheceram. Então, ela finalmente faz a pergunta certa, você me odeia porque me vê como um adversário? Nesse momento, ela se afasta de Ixion e avança em direção ao irmão Ares. Ela comenta que agora está bem claro, mas e se ela disser que não tem interesse pelo posto de duque? Ele aceitaria sem ser hostil? No entanto, ouvir isso o deixa incomodado e ele finalmente faz uma expressão emocional. É aí que ela aproveita a sua chance, questionando se ele se sente mal quando ela diz isso. Agora quem tem as emoções controladas é ela. E a prota pergunta se não é revigorante, poder levar um golpe. Se ele se sente mal, e se não gosta quando o seu concorrente se abstém. E ela sabe bem por quê. É exatamente isso. Havendo dessa forma, ele já está até começando a gostar dela. Isso é o que afirma. Embora o nível de favorabilidade dele seja de -600. É realmente difícil de entender. Mas com uma falsa confiança ela prossegue. Dizendo que ele deve estar preparado. Pois ela está disposta a aceitar a competição. Sua saída triunfante assustou até Ixion. Por essa ninguém esperava. Ela pensa que está tudo bem, não importa, ela foi bem e conseguiu o que queria. No entanto, parece que aquele efeito da tosse com o líquido vermelho voltou com tudo. Ixion se desloca na direção da irmã, enquanto o sistema notifica. As mãos e pés frios estão curando. Sua indigestão está curando. Ela se preocupa que isso vá afetar Ixion novamente.
Por fim, o sistema notifica que o estresse está sendo reduzido. E ela está bem próxima de apagar. Apenas vê o movimento dos seus irmãos. E tenta pela última vez enxergar o painel que mostra a favorabilidade de Ares em relação a ela. Mas já é tarde. Ixion grita por Luatisha e em seguida grita com o irmão, perguntando o que ele pensa que está fazendo, com uma garota que mal acabou de se recuperar. Ares apenas fica parado os observando. Ixion estranha essa atitude. Ares é do tipo que diz tudo o que quer. Mas agora ele parece um tanto perturbado. Ele nunca tinha visto o seu irmão fazer uma cara assim. No momento em que acorda, a prota já começa a amaldiçoar sua vida. Ela precisava desmaiar justamente no momento que queria sair com estilo? E no meio disso, aquela missão, o grande poder vem do comum, acabou sendo concluída. Pois ela acabará de comer algo delicioso com Ares e também recebeu um abraço não intencional de Ixion. Aparentemente a missão foi concluída devido ao seu desmaio. Entretanto, ela percebe que não está sozinha, seu irmão Ares está ao lado da cama. O painel agora marca menos 582 de favorabilidade. E ele reclama que a garota é mesmo fraca. Embora ela saiba que na verdade está até mais forte devido ao ocorrido. Ela diz que sim. Enquanto se levanta. Ele pergunta por que ela se levantou. E ela responde que tem coisas a fazer. Mas ele quer saber se ela pode fazer algo nesse estado. O que ela confirma sem hesitar. Ela pensa que não quer ver a cara de Ares agora. Pois acha que pode chorar a qualquer momento. Mas tentando se passar por durona, diz que como ela não tem nenhuma magia, então mesmo que esteja sentindo dor, precisa aguentar trabalhar duro. No entanto, seu irmão não está disposto a escutar essa baboseira, e a força a deitar novamente na cama. Ela pergunta se ele ficou doido. E ele diz que não quer ter alguém que não se importe com sua própria saúde como adversária. Mas ela insiste que não está doente. E fala sério. Então ele questiona o que ela vai fazer de tão importante. É um negócio de pedra de mana? Ela planeja fazer isso sem a ajuda de ninguém? Deus, é mesmo uma tola. Mas ela o surpreende, pois não é isso, seu próximo trabalho é pegar o traidor que se juntou aos seus sequestradores. O traidor que se juntou ao seu tio para extorquir a família, e ajudou em seu sequestro. Ela diz que vai pegar aquele maldito e fazê-lo pagar pelos seus pecados. Ares pensa que de certa forma ela se parece com ele. Ela pede para ele soltá-la. E afastando a mão, ele diz que de fato não podem deixar esse sujeito sozinho, afinal é um traidor que se aproveitou de uma Pyraton. Então ele acredita que possam fazer uma aliança temporária. Aliança temporária? Ela pensa. E pela sua carinha animada, ele já responde que vai repetir apenas uma vez, que é apenas temporário. E não é só por ela. Ela diz que sim, está bem, entende que estejam cooperando porque precisam pegar o traidor. Mas diz tudo isso com uma baita cara de deboche. E ele comenta o quanto ela é uma criança chata. Aos poucos ele está perdendo a compostura, e pela forma como seu índice de favorabilidade varia rapidamente. Parece que ele está tentando com todas as suas forças odiá-la. Subir no seu conceito, definitivamente não será uma tarefa fácil. Na manhã seguinte, no escritório do Duque, Luatisha parece preocupada com algo. Os médicos se ajoelham implorando por sua vida. E a garota pergunta se seu papai vai mesmo dar um fim nos titios médicos. Ele justifica dizendo que essas pessoas não cumpriram seus deveres. Então agora devem assumir a responsabilidade. No entanto, Lulu diz que na verdade eles fizeram um bom trabalho. É só ele observar o quanto ela melhorou. E ela faz um sinal para os médicos, indicando que é o momento de eles se redimirem. Um deles começa a falar, que é verdade, os resultados dos exames médicos mostraram que a senhorita está muito melhor do que antes de desmaiar. A jovem dama está repleta de saúde. Ela confirma, e mostra ao seu pai suas mãos e comenta como estavam frias antes de desmaiar, mas agora não estão mais. Ele então segura suas pequenas mãos, e as aproxima de seus lábios. De fato, estão quentes. Ela diz que sim. Então o pai conclui que expelir sangue só significa que ela está liberando a energia negativa que vinha acumulando. Não é que ela esteja doente, certo? Ela percebe que o rosto de seu pai parece tenso. E ele a cutuca dizendo que ela não deve deixá-lo preocupado assim. Bem, parece que sua atitude exagerada não passa de preocupação com sua filha. Então, Lulu diz que precisa dizer algo ao seu pai.
Ele então foca toda a sua atenção, e questiona o que houve com sua garotinha. Luatisha diz que tem algo que ela mais ama em todo o mundo. E sabe o que é? Esse é o seu papai. Ela diz toda fofa, uma mistura de anjo com garota mágica. Mas suas palavras deixaram todos em choque e ela se pergunta se fez algo de errado. Porém, a reação de seu pai deixa claro que não. Ele pergunta com firmeza se todos escutaram sua filha. Eles não devem esquecer essas palavras jamais. Servos e vassalos confirmam em alto tom que jamais se esqueceram. O Duque Paeraton estende a sua mão, como quem espera algo. E um dos servos lhe entrega um livro, com uma capa bem maneira. Olhando para isso, a prota pensa que deve ser algo bem importante. Ela pensa no que pode ser. Se é algum livro que possui um demônio selado, ou talvez seja um segredo de família passado de geração em geração. Mas quando ele abre o livro, se parece mais com um diário de uma adolescente. E nele está escrito: Lulu, momentos importantes da minha filha, Luatisha. Mas o que é isso? Ela se questiona. Mais tarde, agora só, ela se questiona como é possível que alguém tão ocupado tenha tempo para aquilo. O constrangimento dura apenas um momento, mas fica na memória de uma pessoa para sempre. Deixando isso de lado, ela pensa que está feliz que os médicos estejam bem. Eles pareciam bem gratos a ela. Pensando bem, depois de tudo que ocorreu, ela tem uma recompensa adicional para receber, não é mesmo? O sistema questiona se ela deseja receber sua recompensa adicional agora. A prota confirma. E um painel aparece calculando a recompensa. Quando o cálculo é concluído, o sistema avisa que o bilhete de Hermes já está disponível. Bilhete de Hermes? Ela se questiona o que é isso agora. O Hermes que ela conhece é o deus do comércio, da riqueza, da sorte, da diplomacia e da viagem. E uma figura importante do panteão grego, sendo o mensageiro do Monte Olimpo, constantemente enviado por Zeus para diferentes reinos e locais a fim de levar a sua mensagem. Então, trêmula de ansiedade, ela decide clicar na imagem que aparece no painel. E nesse momento algo mágico acontece. Uma criatura salta do painel, parece ser um pequeno pássaro, que voa direto para suas mãos. O sistema explica. Você recebeu um espírito mensageiro precioso. Este pardal é um espírito mensageiro fiel que permite entregar cartas para qualquer pessoa, onde você estiver, e quando quiser. Assim como o mito de Hermes. Mesmo no após-vida. É um pardal de luxo. Uma frase: me mime e cuide de mim, eu sou o mensageiro do capital. As habilidades do bilhete de Hermes ainda são limitadas, devido à baixa influência da leitora. Ela fica feliz que seja apenas um amiguinho. Um animal fofo. Uma criatura tão doce e inocente. Isso é lindo. Não era o Hermes que ela estava pensando, é apenas uma ave mensageira fofa. Mas parece que ela se precipitou, e tem sua bochecha golpeada pelo pequeno pássaro, que afirma não a reconhecer como sua mestra. E salta para perto dos biscoitos. Dizendo que já sabia que isso iria acontecer. Mas ainda assim isso o decepciona. E ele questiona se ela consegue ver a decepção em seus olhos. Ele está muito ofendido por ter sido enviado a uma criancinha como ela. Diante dessa situação inesperada, ela fica sem palavras. Porém, se recorda da dica do sistema. Ela precisa mimá-lo, certo? Então ela pega um dos biscoitos, e simpática tenta oferecer a ele. Ela pergunta se ele gosta de biscoitos, se aquilo o agrada. No entanto, sua reação é um tanto quanto exagerada. A princípio ele se irrita, mas alguns segundos depois ele parece estar animado, e questiona como pode existir algo tão majestoso, ele está impressionado. E comenta que ela parece ser uma boa humana. Será que ela poderia lhe fornecer mais disso? Ela diz que ele deve ficar à vontade, e deve comer tudo o que quiser. Ela fica satisfeita que apenas isso já foi capaz de resolver as coisas. À primeira vista, parece não significar muito, mas suas habilidades são realmente úteis. Ela também deve ser amável, como esse pequeno ser. Seguindo com suas atividades, ela invoca a janela de status. E nela há 3 missões em andamento. As missões em progresso são: Minha fortuna nunca para, limpeza, e você deve governar sua casa 2. A primeira missão só será possível de realizar se tiver alguém auxiliando, então ela deixará de lado agora. Sobre a segunda, ela decidiu se juntar a Ares para descobrir quem é o traidor, então está tudo encaminhado. Com isso, a única coisa que lhe resta é ser reconhecida por Ares como membro da família.
Mas no dia anterior houve aquele embate, onde ele disse que irmãos são competitivos, e apenas um deles poderá se tornar o monarca de Paeraton. Mas agora que ela reflete sobre o que ele disse, isso soa um pouco estranho. Desde o momento em que Ares a viu pela primeira vez, ele a reconheceu como uma concorrente à monarca da família Paeraton. Isso não deveria significar que ele a considera um membro da família? Mas por que ela não consegue completar a missão? Após alguns momentos de reflexão ela finalmente compreende. Para Ares ela não é um membro da família. Para ele é necessário cortar os laços e destruir o alvo. Quando Ares se tornar o Duque de Paeraton, não haverá lugar para ela na família. No futuro que ele almeja, não há espaço para a irmã. Ela sente que ele a odeia tanto que não consegue evitar, mas ainda assim, isso é difícil de encarar. Pio. Hermes interrompe seus pensamentos piando. Ela percebe que o pequeno pássaro está tentando falar com ela. E se aconchegando na palma de sua mão, ele diz que se eles se encontrarem mais 3 vezes, ele a deixa chamar pelo seu apelido, Pio. Ele explica que não é que ele não gosta dela em particular. É só que, eles se viram pela primeira vez hoje e ainda não têm intimidade. Ela percebe que ele está tentando a consolar. E para retribuir pergunta se ele quer sair um pouco hoje. Mas seus pensamentos sobre Ares ainda não se afastaram. E ela volta a refletir, que Ares não tem uma família de verdade, ele é alguém sem ninguém, e mesmo que exista uma família, ele fecha a porta e os rejeita. De qualquer forma, isso é muito triste. O que você está fazendo? Ixion questiona ao entrar no quarto da prota. Ela fica feliz com sua presença. E logo pega pela mão e pergunta, se família é algo bom. Primeiro, ele questiona que tipo de pergunta repentina é essa. E depois repara no pássaro, e questiona por que ela está brincando com algo assim. Mas ela insiste na pergunta, ela quer saber a opinião dele sobre família e se ele concorda com ela que é algo bom. A aura fofa dela o faz até suar frio. E ele concorda com ela. Ela percebe que dizendo isso, até suas orelhas ficaram vermelhas. Mas quando ela comenta isso, ele se irrita. Dizendo que não está vermelho. Mas ela ri dizendo que ele é muito fofo com vergonha. De repente ele muda de assunto, e pergunta algo sobre pão, ele ouviu dizer que ela tem um pão favorito. Não é bem o assunto que ela esperava. Ele insiste, perguntando por que diabos todo mundo está falando disso. Mas não importa quanto ele pergunte, ninguém fala nada para ele. Ela acredita que não pode falar nada sobre isso, absolutamente não. Ele insiste em saber do que se trata e implora que ela conte. Mas ela responde que não sabe do que estão falando. Ele fica até um pouco ofendido, pois parece que ele é o único que ela não quer falar, todos sabem sobre e ele não. Diante dessa insistência ela pensa, que se ele continuar fazendo essa expressão triste, seu coração vai acabar enfraquecendo. Então ela começa a falar que na verdade é Pará, sabe? Apa. Ele completa a palavra como pão. Porém, ela tem uma ideia. E pensa que já usou essa estratégia antes, então pode fazer novamente. Pronta para seu ataque de fofura ela diz a Pan, enquanto faz um coração com as mãos. A Pan é um lanchinho típico da Coreia do Sul. Esse coraçãozinho é mesmo um ataque certeiro. Que deixa Ixion até desnorteado de tanta fofura. Isso é tão fofo que Ixion quase explode. Um pouco exagerado o rapaz. Mas tudo bem. Mais tarde, Ares caminha pelos corredores do castelo e reflete sobre a conversa que teve com Latisha anteriormente. Ela disse que sabe que ele não iria querer que ela fosse sequestrada de verdade. Com isso, ela sabe que ele não ajudou no sequestro. Mas ele insiste que ainda assim, ele a deixou sozinha quando viu o sequestrador. No entanto, ela discorda. E diz que essa não é a verdade. Ele pergunta por que ela diz isso, e se ela irá insistir nessa bobagem, e continuar dizendo que ele gosta dela. Porém, ela diz que não por isso, mas porque Ares quer se tornar o monarca da família. Então, ele iria salvá-la só para conseguir algum crédito. Esperta, ela questiona se está errada sobre isso. Ele mantém o silêncio, pois sabe que não pode dizer que ela está errada. Ele achou que havia enganado completamente esse pudim fofo, mas ela é mais inteligente do que parece. A prota diz que, no entanto, negando isso até esse ponto, não há necessidade de ele enfatizar que não gosta dela. E depois de tudo, no fim, ela está até se sentindo melhor. Cuidadoso, ele questiona se ela concluiu que ele não é o culpado porque gosta dela, então provavelmente a salvaria no final. Mas ela pergunta do que ele está falando.
Ele está errado. Ele a deixou passar por um medo terrível naquela época. Então, ela não vai perdoar assim tão fácil. E se ele quiser ser perdoado pela irmã, terá que se esforçar e muito. Ares dá um sorriso de quem acha que ganhou essa. E diz que terá mesmo um trabalho duro, para ser perdoado pela irmã. Terminando sua caminhada, ele bate na porta. Ao entrar, a irmã lhe dá as boas-vindas. Ela estava esperando por Ares em uma mesa de chá, parece que os dois têm uma pequena reunião marcada. Ele comenta que não faltaria, pois como combinado, eles irão cooperar. Embora seja algo estritamente temporário. Bom, sendo assim, ela comenta que eles devem começar os trabalhos. Sua primeira questão é: quem é o traidor que conspirou com Darenka? Ele deve ter ao menos um palpite. Ele diz que já tem certeza de quem é. E quer saber no que ela acredita. Então, ela diz que está contando com as conclusões dele, afinal, seu irmão Ares é muito inteligente. Sua resposta parece ter fisgado seu coração e os números no score de favorabilidade até se alteram. Ele comenta que está ali apenas como um colaborador, então mesmo que saiba, ele não dirá assim de graça. E isso é como ela havia imaginado, Ares já sabe quem foi. E ela realmente não esperava que ele contasse de imediato, já que sua favorabilidade não é das melhores. Ela diz que no fim, o trabalho de descobrir o verdadeiro culpado é dela mesmo, então ela irá fazê-lo bem. Diante disso, ele questiona como ela espera que ele a ajude. Seu nível de favorabilidade mudou para menos 439. Internamente, ela comemora essa pequena vitória e começa a dizer que é muito simples, o que ela precisa é que ele traga para ela os registros dos trabalhadores. A partir disso, ela se vira sozinha e estará tudo resolvido. Para tanto, ele insiste que precisa de uma explicação. Mas esse não é o rosto de alguém que precisa de uma explicação. Ela pensa. Mas pelo visto, ele quer saber por que ela quer os registros dos trabalhadores e como ela chegou a essa conclusão. Está bem, ela irá explicar. Então ela começa dizendo que o Duque Pairaton, quando a deixou com os Darenka, enviava uma enorme quantidade de pensão alimentícia a cada trimestre. E é claro que os Pairaton teriam recebido relatórios para verificar se foi utilizado de forma adequada. Porém, o irmão comenta. Os relatórios que chegavam no ducado eram perfeitos. E agora todos sabem que não condiz com a realidade. E ele tem certeza que todos os gastos com Cloutier, que tem uma idade semelhante à dela, eram para disfarçar os relatórios. Ela reflete que realmente não acredita que ele nunca tenha sido pego, mas enfim, esse não é o foco. E completa dizendo que, para os relatórios serem tão perfeitos, o funcionário responsável por eles devia ser um traidor. E foi por isso que ela lhe pediu os registros de trabalhadores. Ele questiona o que exatamente ela pretende olhar nos registros. E ela responde: a lista de funcionários dos últimos 3 anos. Ela tem certeza de que o funcionário responsável pelos relatórios ia frequentemente aos Darenka para analisar os gastos. Ele confirma que ela está indo pelo raciocínio certo. Ouvir isso a deixa um tanto abalada e ela esconde o rosto com as mãos enquanto afirma ter compreendido. Ele questiona o que foi agora. E que tipo de reação estranha foi essa? Ela reflete, que enquanto estava na propriedade do Marquês Darenka, realmente sentia que fora, completamente abandonada. Ela confessa que se questionava o porquê disso. E pedia que se tivesse uma família que alguma vez se importou com ela, que por favor, eles viessem vê-la, ela queria saber um nome. E esperava um dia descobrir que tudo havia sido um mal-entendido. Ela queria ouvir que eles não a jogaram fora. Assim, ela rezava todas as noites. E agora, ela sabe que um funcionário foi realmente enviado. Sua família nunca se esqueceu dela, eles se preocupavam em cuidar dela, mesmo que distantes. Porém, o funcionário enviado tinha um coração podre. Mas ela nem sabe por que está falando sobre isso. Pois agora, ela sabe muito bem que nunca foi abandonada e que tudo que seu tio dizia sobre ela ser uma bastarda rejeitada era mentira. Com uma aura sombria e o sorriso de sempre, o irmão questiona se aquele maldito realmente disse toda essa porcaria para ela. Maldito! Ela se questiona se ouviu errado. O irmão parece irritado. E ele questiona se o Marquês disse mesmo que ela foi abandonada. Ela confirma que sim. E ele questiona se ela acreditou nas palavras dele, mas ela apenas segura a saia de seu vestido com força. Ele completa dizendo que este silêncio deve significar que sim. Então, ele sugere que ela levante a cabeça, pois ela é o Atisha Pairaton. E não há ninguém nesse mundo que possa abandoná-la.
Ninguém. Ela pergunta. Ele diz que sim, exceto por ele. Aff, ela quase caiu nessa. Quase se emocionou, mas ele só quis dizer que ele seria o único capaz de abandoná-la. Mas tudo bem, ela vai aceitar isso como um elogio. Ares, você realmente gosta de mim, né? Ela faz uma pergunta retórica. E completa dizendo que o 4, se referindo ao nível -444 que acaba de aparecer, não é o 4 do azar, mas sim um número de amor. Ele não entende nada do que ela está falando, obviamente. Mas a prota não se importa, ela apenas está feliz. Apesar de intrigado com a atitude da irmã, ele apenas pede que ela continue com suas explicações. E deixa claro que essa é a única razão pela qual eles se reuniram hoje. Certo, ela prossegue. O funcionário que estava indo analisar os gastos deve ter descoberto que o tio deles estava se beneficiando da pensão alimentícia dela. Então, o Marquês tentou suborná-lo. Ele deve ter proposto que eles partilhassem o valor da pensão e juntos manipulassem os resultados do relatório. Isso é muita ousadia, Ares comenta, ele teve muita coragem de enganar os Pyraton por conta de dinheiro. Mas como você acha que ele conseguiu convencer o funcionário sem que ele ficasse com medo da família Pyraton? Bem, isso é simples. Ela explica. Dizendo que qualquer um fecharia os olhos para o roubo da pensão, se acreditasse nas falas do tio deles. Ele dizia que ela era uma bastarda e nem mesmo era filha biológica do Duque. Que por não ter magia, os Pyraton não iriam a querer. E que isso só deixava mais óbvio que ela era filha de um caso da irmã dele e não possuía o sangue Pyraton. E que mesmo que ela fosse uma filha legítima, o Duque não faria questão de uma filha com tantos defeitos. E aquela pensão seria apenas uma forma de esconder aquela vergonha e não acabar com a imagem dos Pyraton. Isso faz entender sua fala de antes, quando ela disse no outro dia que ele talvez a considerasse uma filha bastarda, agora ele entende por que ela disse aquilo. Ele pergunta se é só os registros de trabalhadores o que ela quer mesmo. Enquanto, vai-a entregando uma pasta que estava com ele. Ele foi mais rápido do que ela havia imaginado. Ele já sabia que rumo as coisas poderiam tomar. E já estava com os registros em mãos. Ela questiona se foi assim que ele descobriu o traidor também. Mas ele apenas mantém o silêncio. Analisando os arquivos, ela percebe que Davi Alois e Sorviante eram os funcionários que iam à mansão dos da Renca para analisar a situação a cada 6 meses. Então, era mais de um, ela comenta. E talvez esses dois estejam envolvidos, assim como seu superior. O irmão questiona por que o superior estaria envolvido? Talvez ele tenha sido apenas uma pessoa incompetente que acreditou nos resultados falsos. No entanto, ela questiona se ele não acha que seria muita estupidez. Pois os funcionários faziam um relatório a cada 6 meses e os relatórios sempre mantinham o mesmo padrão. Sem mudar nada. Tudo sempre perfeito. Como ele não acharia nem um pouquinho suspeito? Ele comenta que ela é realmente esperta. E questiona qual o nome do superior. Ela diz que é Azenclashen. Finalmente, parece que todos os mistérios foram resolvidos. E a verdade sempre prevalece. Azenclashen, Davi Alois e Sorviantes. Esses 3 são traidores que conspiraram ao lado de Nicolas da Renca. Parece que ela acertou na mosca. Pois imediatamente o sistema notifica. Dizendo que a missão limpeza foi completa. E ela receberá 3.000 em bilhetes de saque. Sua influência dentro do Ducado Pyraton também aumentará e Ares está admirado com sua capacidade lógica. Agora o irmão questiona o que ela pretende fazer com esses 3. E ela diz que isso é muito óbvio. Ela vai deixá-los em paz. Deixá-los em paz? Ele pergunta. Ela confirma, e completa, dizendo que fará isso até que consiga pegar quem os ajudou. Parece que ela tem uma missão adicional. A limpeza não acabou. Ela conseguiu identificar a sujeira, mas ainda não foi o fim da limpeza. Ela precisa acabar com essa bagunça, caçando os traidores. A recompensa será de 10.000 de saque em dinheiro. E ela diz ao irmão que agora, ela vai precisar de uma boa isca, para pegar esse peixe grande. Isso o deixa ainda mais impressionado com a garota. Ele gostou de ver isso, ele não sabia que ela seria capaz de pensar nos mínimos detalhes. Isso deixa a prota se achando, ela diz que Lulu é mesmo incrível. Mas não importa o quanto ele insista agora, ela não será sua aliada, afinal, eles são concorrentes. Uma concorrente, ele pensa. E pergunta por que ela não duvida dele.
Ele pode estar apenas fingindo ajudá-la. Então, por que ela não para com essas bobagens, como se realmente confiasse nele? Entretanto, com tranquilidade ela responde, que sabe que Ares não é do tipo que joga baixo. Essa resposta o surpreende. Mas ainda assim ele alerta, que mesmo que pense assim, ela não poderia ter tanta certeza. E reflete que realmente nunca viu uma criança esperta assim. Então ela diz, que vai aceitar isso como um elogio. E bem, sobre a pergunta que ele fez. Ela simplesmente sabe que tipo de pessoa ele é, essa é a resposta. No entanto, ele muda de assunto, dizendo que agora que pensa sobre. Ixion disse para ele mais cedo, sobre algo que ela gosta muito. A Pan? Ele pergunta. Isso a faz desmoronar, parece que essa vergonha não será esquecida nunca. Por que sempre ficam voltando nesse assunto? Isso não é nada divertido. E ele continua se perguntando se era a Pan ou Opa o nome que o irmão disse. Só me diz uma coisa, ele insiste, qual dos dois Opampans você gosta mais? Ele está jogando sujo com essa pergunta. Só o que faltava, fazê-la escolher entre os irmãos. E os olhos do Ares são tão doces como mel. Ele é uma raposa astuta. Ele insiste rindo que a resposta é Ares, não é mesmo? E é isso pessoal, ficamos por aqui. Me ajudem curtindo e apoiando este canal que é feito com todo carinho especialmente para vocês. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perderem nenhum detalhe das próximas aventuras aqui no canal. Obrigada. Até mais. Fui.